Oi, gente, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do Casal de Pediatras. Hoje, eu tô sozinho, não é um casal. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto super comum nas consultas, de puericultura, nas consultas de acompanhamento dos bebês. E com uma certa frequência a gente recebe mensagem das mamães preocupadas com o nascimento dos primeiros dentinhos do bebê. Então, fica ligado, porque todas as orientações que a gente vai falar ao longo desse vídeo, elas são aplicadas para todos os dentinhos, não só esses primeiros, que começam lá no início da vida do bebê, mas ao longo aí dos primeiros anos, sempre que tiver uma erupção de um dentinho novo, você precisa estar ligado para agir da forma correta, evitar maiores desconfortos aí com o seu filho e sua filha. Então, os primeiros dentinhos, eles costumam aparecer por volta dos 6 meses de vida. Então, lá naquele período da introdução alimentar, a gente vai sair do aleitamento exclusivo, seja por fórmula ou seja, aleitamento materno, e a gente vai começar a introdução alimentar desses bebês. Nesse mesmo período, é bem comum a gente ter o nascimento dos primeiros dentinhos também, tá? Os sintomas mais chatos, que é o que as mamães mais perguntam e o que mais preocupa, as mães sempre falam, ai doutor, febre, nascimento de dentinho dá febre, nascimento de dente dá diarreia, o que mais que o bebê sente ali, como é que eu vou saber quando tem um dentinho novo para aparecer? Então são muitas perguntas, mas vamos passar aqui cada uma dessas perguntas para você não ter mais dúvida e saber o que fazer. A primeira pergunta, já para a gente tirar essa dúvida aí, que é a grande preocupação das mamães. Nascimento de dente não dá febre alta na criança, tá? Particularmente na nossa prática clínica, no nosso dia a dia, meu e da Carol, a gente às vezes até vê quando a gengiva está muito inchadinha, a criança está reclamando muito, às vezes a criança até sobe um pouquinho a temperatura, 37,2, 37,3, mas com certeza absoluta, febres de 38,5, 39, elas não têm relação com o nascimento dos dentinhos. A gente precisa investigar essas febres muito altas e não colocar só na conta do dentinho, tá bom? Pela literatura, pelos estudos científicos, nascimento de dente não dá nenhum sintoma fora da boca, vamos dizer assim. Então, nascimento de dente não dá febre e nascimento de dente também não dá diarreia. Muitas mamães, às vezes, por orientação aí dos avós e da galera mais da antiga, fala, pode dar diarreia, pode dar febre. Então, já para a gente começar esse vídeo já esclarecendo essa super dúvida. Nascimento de dentinho não dá febre e não dá diarreia. Mas então é tranquilo, não tenho nada para me preocupar. Não, peraí. O nascimento do dentinho é uma coisa chatinha, a criança vai ficar mais reclamona, a criança vai ficar mais manhosa. Por quê? Como que se dá esse nascimento dos dentes? Todo bebê, todo mundo, quando nasce, já nasce com a raiz dos dentinhos já posicionadas, lá no osso aqui da mandíbula. E aí, conforme o corpo vai amadurecendo, esses dentes eles vão subir. É o que a gente chama, da erupção do dente. E nesse período, a gengiva, que antes estava toda íntegra, ela precisa romper para o dente, passar ali aquela gengiva, para o dente crescer. E sempre que a gente vai ter essa erupção do dente, a gengiva vai ficar vermelha, a gengiva pode sangrar. Tem algumas crianças, que quando está fazendo o rompimento da gengiva, pode ter um sangramentozinho. A criança fica mais chata, óbvio, está doendo a boquinha dela. Então, ela não vai querer saber de mastigar, de comida sólida, dá trabalho, incomoda. Então é comum no período de nascimento de dente a criança ficar mais chatinha para comer. E óbvio, aquele inchaço, aquela vermelhidão que a gente até consegue ver se a gente olhar a boquinha da criança, vai deixar a criança com dor. Então a criança reclama de dor, você percebe que a criança chora mais, que a criança fica mais chatinha mesmo no dia a dia. E aí, nossa, eu preciso me preocupar num primeiro momento, tem alguma coisa de errado acontecendo? Não.
o dentinho está nascendo, ele gera esse desconforto e a gente pode ajudar a criança durante esse período, tá? O que a gente pode fazer, então, para facilitar, para ajudar a criança a passar um pouquinho aquele desconforto? Os mordedores têm essa função de massagear a região da gengiva e ajudar a criança com aquela sensação de desconforto que ela está sentindo. Então, deixa a criança brincar com os mordedores, deixa, se for o caso, né, você pode fazer massagenzinha na gengiva da criança com a sua mão bem limpinha, né, quando o bebê é mais novinho, que ele ainda não está se dando muito bem ali com o mordedor, você pode massagear com o seu dedo a gengiva da criança e a gente vê que isso alivia, tá? E é claro, poxa, meu bebê não está se dando nada bem com o nascimento dos dentes, ele está muito chato, ele parou de comer, ele parou de mamar, ou está reclamando demais, a mamãe está com o coração preocupado? Fale com seu pediatra. Em alguns momentos, bem raros, a gente não gosta de fazer isso, mas pode sim utilizar algumas medicações para facilitar nesse processo. Mas é um processo natural, então a gente tenta intervir o mínimo possível para que o corpinho da criança se entenda com aquilo ali. É bem comum a gente ouvir as mamães falando de pomadas, de diversas coisas ali para passar na gengiva. Por que a gente não gosta dessas pomadinhas que dizem aliviar a dor do bebê? Essas pomadas, muitas vezes, elas têm anestésicos, elas têm outros produtos químicos, algumas até corticoide, que vão ser aplicadas ali na gengiva do bebê e é um efeito momentâneo. Então, assim, não vai fazer tanta diferença durante ali os 3 ou 5 dias que a criança vai ficar com aquele incômodo. Então, na verdade, não adianta muito a gente fazer uso dessas pomadinhas tópicas, né, dessas pomadinhas para passar na gengiva, porque muitas vezes, passando uma quantidade grande, isso pode interferir também na criança, isso pode ter efeitos adversos também por conta, né, de uso de uma medicação de uma forma errada. Então, acha que o seu bebê não está se dando muito bem com o nascimento dos dentinhos? Converse com o seu pediatra. Mas se você acha que a coisa está controlada, anota aí que isso é o que você pode fazer. Deixe seu bebê morder os mordedores, dá uma atenção especial aí para a limpeza deles, não deixar largado em qualquer lugar, porque você sabe que ele vai deixar na boca o dia todo. E se for o caso, pode ajudar com o seu dedo, com a sua mãozinha ali, fazendo massagem na gengiva do bebê, tá bom? Uma coisa muito importante também, que eu esqueci, porque a Carol levantou a mão, eu não consigo lembrar quando a Carol me interfere nos vídeos. E uma outra questão também que chama atenção e que os estudos, né, já mostraram que pode acontecer, algumas crianças ficam tão incomodadas com o nascimento dos dentinhos que elas podem acordar durante a noite por conta desse desconforto. Então, é bom você guardar essas informações para quando seu bebê chegar no período de nascimento de dente ou quando, né, seu bebê já começou a ter os primeiros dentinhos, você saber que isso pode acontecer e nesse momento nosso trabalho é acalmar o bebê e se alguma coisa sair dessa nossa conversa, falar com seu pediatra, tá bom? Outra coisa muito importante também, que é uma dúvida super comum das mamães. Lá perto dos 3 meses de vida, a criança entra no que a gente chama da fase oral. O que é essa fase oral? É o período que o bebê descobre que ele tem a boca. E aí ele começa a botar a mão na boca, ele começa a babar pra caramba, começa a ficar bem agitado, né, quando alguma coisa passa na boca dele. Eu lembro que Carol um dia estava segurando o Pedrinho, e aí eu acho que a mão dela parou perto da boca do Pedrinho e ele começou a pegar com força ali e babar bastante. E aí, como acontece na casa de todo mundo, minha mãe virou e falou: "Ih, ele já tá nascendo dente nele?" Então, assim, é super comum confundir isso, porque de fato, lá com 3 meses, o bebê começa a babar, a gente acha que ele já está com um nervosinho ali na gengiva, mas isso se chama fase oral. O período que normalmente começam os dentinhos é lá com 6 meses, e aí é a hora que o bebê fica aquela gracinha, porque os primeiros dentinhos são os incisivos inferiores, que são esses 2 de baixo. E aí todo mundo acha o bebê super fofinho. Tá? Mas vale falar também que tenho certeza que você já ouviu aquela história do bebê que nasceu com dente. Então, assim,
Sim, isso pode acontecer. Algumas crianças podem começar, né, a erupção dos dentinhos antes dos 6 meses e, em alguns casos bem raros, né, o bebê pode nascer já com algum dente já nascido, vamos dizer assim. Tá? Então, da mesma forma como algumas crianças elas podem começar a ter dentinho mais para frente, depois dos 6 meses. Precisa se preocupar se começar antes ou se começar depois? Na maioria das vezes não. Mas como você, uma boa mãe que faz a puericultura, as consultas de acompanhamento do seu bebê, lá na consulta de 6 meses você vai conversar, doutor, não apareceu dentinho nenhum ainda. Na consulta de 7, 8, a gente vai junto com a mãe acompanhando, né, quando que começou a nascer o dentinho ou se ainda não começou. E se for necessário, a gente faz algum tipo de investigação, tá? Sempre que o bebê tiver dentinho já nascido, né, já tiver passado por essa erupção inicial dos dentinhos, a gente já começa a fazer a higiene dos dentinhos que nasceram, tá? Óbvio que a princípio são só 2 dentinhos e tudo mais, mas depois que a criança se alimentou, depois que a criança comeu alguma coisinha, vale a pena, você deve fazer a higiene daqueles dentinhos. Pode ser com uma gazezinha com água, você molha a gazezinha na água e só passa ali nos 2 dentinhos, só para fazer aquela higiene, né, superficial ali. Conforme forem aparecendo novos dentes, né, a criança já começar a aparecer um tubarãozinho aí, você tem que marcar a primeira consulta com o dentista pediátrico. Tenho certeza que o seu pediatra vai fazer esse encaminhamento quando chegar a hora, para ter as orientações da melhor pasta de dente, da forma correta de escovar o dente do bebê. Os nossos colegas dentistas, eles são fundamentais para esse acompanhamento dos nascimentos dos dentinhos dos bebês, tá bom? E agora eu vou te dar uma dica que pode ser super importante aí na sua casa e te ajudar bastante a passar por esse período, tá? Mas antes da dica, se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreve aqui no canal, deixa seu like aqui embaixo, convida mais pessoas para assistir esses vídeos que são super importantes para você não enlouquecer com tanta novidade que é ter um bebê em casa, tá bom? Ó, aqui em casa, a Carol já falou que vai fazer aqueles picolés de leite materno. Ela chama de tetelé, tetolé, eu nunca lembro certinho como é que funciona. Mas o que é legal em relação a isso? O geladinho, né, e por ser sólido, por ser um pouquinho mais duro, acaba ajudando a criança ali a fazer a massagem, né, da gengiva, e o fato de ser geladinho também alivia um pouquinho aquele desconforto. Então, poxa, a criança já está recusando alimentação, já está mais difícil, né, para a gente ajustar ali a dieta do bebê. O picolé de leite materno ele vai ajudar você tanto a alimentar como aliviar bastante aquele desconforto do bebê na hora do nascimento dos primeiros dentinhos. Então, com certeza, quando Carol for fazer isso, ela vai botar lá no Instagram dela, no @carolinafleischmann, e a gente também traz aqui no YouTube também um pouquinho do dia a dia de como vai ser que Pedrinho vai reagir aí a um picolé de leite materno, mas isso pode ser útil para você aí na sua casa também. Então, essa foi a nossa conversa de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixa pra gente aqui embaixo e conta pra gente como é que foi aí a experiência de nascimento de dentinho aí na sua casa. E se você tá ansiosa que esse dia ainda vai chegar, conta aqui o que está preocupando você. Tá bom? Até a próxima!